O Teatro Itália, em São Paulo, comemora 50 anos e reabre suas portas. O espaço é um dos muitos pontos da capital paulista que unem Itália ao Brasil. Seu Pedro de Moraes é sergipano e veio passar o final de semana em São Paulo. Hoje ele fez questão de ir a uma cantina ouvir a música italiana que tanto gosta. Eu gosto muito da música erudita italiana. Eu gosto muito da música do clássico popular italiano. E parece mesmo que estamos na Itália. Com esse clima, fica difícil não apreciar a comida. João Batista é mineiro, palmeirense e apaixonado pela cozinha italiana. Gosto muito mesmo. 3 vezes por semana, 4. Se tivesse todo dia, estaria comendo massa. O tradicional restaurante fica no Bexiga, região central da capital paulista. Em São Paulo, o bairro é um dos que concentra a maior parte dos 25 milhões de descendentes italianos do país, junto da Moca. Além das músicas e da culinária, os italianos trouxeram outra paixão ao Brasil, o futebol. Por aqui, eles fundaram clubes como o Juventus e o Palestra Itália, que mais tarde virou Palmeiras. Ninguém falava niente. Também no Bexiga, esse grupo de amigos se reúne todos os finais de semana para colocar a conversa em dia. E as palavras italianas acabam se misturando ao português. Espontâneo. É automático. Como a gente fala, está dentro do próprio sangue da gente. Na capital, os italianos construíram há 50 anos um dos prédios mais famosos da cidade, o Edifício Itália, tombado pelo patrimônio histórico. Aqui no subsolo do prédio funciona um dos espaços culturais mais importantes da cidade, o Teatro Itália, que está de cara nova depois de passar por um processo de revitalização que durou 4 anos. A sala de espera ganhou decoração e móveis novos. As antigas cadeiras da plateia foram reformadas e o novo palco ganhou um moderno sistema de iluminação. O teatro renovado tecnologicamente, porque hoje tecnologia significa economia, sustentabilidade. Está novo mesmo, a essência dele. E eu sempre digo que isso aqui é 50 anos de charme e tradição, é a Itália no Brasil. E a nossa entrevista hoje é justamente para falar sobre a influência italiana em São Paulo. A gente recebe aqui no estúdio a historiadora Célia Toledo Lucena, pesquisadora do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, a USP. Boa noite, Célia. Bem-vinda. Obrigada pela presença. Boa noite. Agradeço você o convite. A influência italiana, a gente associa mais imediatamente à gastronomia, mas não só, né? Não só. A influência italiana, principalmente em São Paulo, ela é muito forte. Então, você tem desde o linguajar, por exemplo, o tchau foi introduzido. A gente não associa, né? Não mas associa. O tchau é e italiano. alguns estudiosos, com relação a essa questão da língua, diz que algumas expressões, tipo assim, no local de éramos 4, tem pessoas que pronunciam éramos em 4. Então, são questões assim da linguística que foi sendo associada pela introdução de novos idiomas e tal. E a presença italiana é um grupo migratório muito forte, né? E eles vieram para o Brasil já em meados do século XIX, alguns foram para o sul, depois a maioria veio para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. Eles ajudaram a construir a cidade. Eles ajudaram, foram construtores, ajudaram a construir a cidade de São Paulo, trabalharam na lavoura, enfim, trabalharam infinitamente em vários setores, e como artesãos também, como mestres de obras e como e prestação de serviços e tudo mais. Por exemplo, em 1920, 70% do número de imigrantes que estavam introduzidos no Brasil já estavam dentro do estado de São Paulo. E isso já representava mais de um milhão de italianos, né, morando por aqui no estado de São Paulo. E alguns foram para a lavoura, conseguiram se deslocar, vieram para São Paulo. E a arquitetura tem tudo muito a ver, né? Porque são diferentes categorias. Então, você tem o Viaduto Santa Ifigênia, o Teatro Municipal, casarões da Paulista e casarões do Morro dos Ingleses, que foram construídos por arquitetos italianos, que foram construídos não só para próprios italianos que deram certo, mas como também para fazendeiros de café, para a aristocracia cafeeira que queria morar numa casa elegante na época. E paralelamente a isso, tem o casario mais simples e mais pobre, que foi construído no Bexiga, na Moca, né? Eu que estudei especificamente o Bexiga. Aqui a gente tem a capa do livro, se a gente conseguir mostrar. O último livro que você escreveu, Bexiga Revisitado. Né? A gente mostrou, inclusive, na reportagem, a presença italiana no Bexiga é muito forte. Sim, principalmente na primeira década do século XX,
digamos, a primeira metade do século XX. A partir de 1950, as coisas já começam a mudar um pouco esse panorama no Bexiga. Mas, numericamente, eles se demonstravam a sua presença, né? Embora a complexidade étnica no Bexiga é grande. Tem também os afrodescendentes, afro-brasileiros que vivem lá e também nordestinos, que são os moradores dos cortiços e que são outros... que isso representa o que é a realidade paulistana, né? Que o Bexiga, então, eu posso dizer que ele não podemos dizer que hoje ele é um bairro especificamente italiano. Ele é um bairro com características misturado, com características paulistanas, com a mistura étnica e tal. Mas, de qualquer forma, numericamente, eles se sobressaíam. A quantidade de imóveis, eles estavam em primeiro lugar, na quantidade de imóveis. Mas no valor do imóvel, isso no começo do século XX. Mas no valor do imóvel, claro que os ingleses estavam na frente, franceses e outras etnias, sírios e outros. Mas, numericamente, eles tinha uma grande presença. Por isso, caracterizou, então, a coisa do Bexiga. E era o linguajar, hoje, né? Falar, a gastronomia e tal. Agora, hoje já é tudo muito mais emblemático, hoje, né? As cantinas são emblemáticas, os restaurantes. Simbólico, né? E a festa, ela já não é mais uma festa específica de um bairro, ela já está no calendário da metrópole. A festa da Querupita, que a gente está falando. Da festa Querupita, como a de São Genaro também. Então, são festas que já estão fazendo parte do calendário da cidade de São Paulo. E isso já vai dando uma outra conotação do que é a cidade hoje, já no século XXI. Né? Eu estava levantando uns números, há uma estimativa, na verdade o censo não faz pesquisas específicas sobre isso, mas há uma estimativa que hoje cerca de 15% da população brasileira, daí uns 30 milhões de brasileiros, são descendentes de italianos, ou seja, ainda, a gente tem ainda essa presença muito forte. A presença é muito forte, se você for dar uma pesquisada pelos sobrenomes das pessoas, o Museu da Imigração tem online e tem toda essa listagem das famílias italianas que estão aqui, isso é bastante interessante. E o número de famílias é grande. Sim. E a gente associa normalmente os primeiros italianos que vieram com a lavoura, com o trabalho braçal, mas muitos prosperaram aqui, né? Sim, alguns prosperaram, sim. Nós temos a família Matarazzi e outras famílias aí que se destacaram. Mas tem também o italiano pobre que morava nas Baixadas, que morava na Moca, que morava no Bexiga. E tem também o italiano que foi para a lavoura e ficou na fazenda de café. Então, também depende aí de que imigrante, né? Os que vieram do sul, porque os que estão no Bexiga, eles vieram da Calábria, de Basilicata e da Sicília. Então, eles já saíram de lá com um extrato social já mais baixo, mais deficitário. Célia, agradeço muito sua presença. Uma boa noite para você. Tá, eu que agradeço. Muito obrigada. Empresários, políticos e ex-presidentes latino-americanos estão reunidos em Comandatuba, na Bahia. A repórter Lilian Coelho também está lá, fala do tema desse encontro. O tema do encontro é o papel dos líderes no desenvolvimento econômico e social da América Latina. E esse evento, que acontece até o dia 21 aqui em Comandatuba, na Bahia, é uma iniciativa do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Esse evento conta com deputados, senadores de diversas siglas partidárias, com ex-presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, do México, Vicente Fox, do Uruguai e também da Bolívia. Agora há pouco eu conversei com alguns participantes sobre um assunto que está na pauta da Câmara Federal, que é a lei de terceirização da mão de obra. Vamos acompanhar a opinião deles. A terceirização é positiva, ela é saudável, ela é boa. Ela é boa para o trabalhador, é boa para o empregador, é boa para a economia, é boa para o governo, é boa para todos. Ou seja, ela só traz benefícios. A desinformação é que pode provocar uma certa polêmica. E, obviamente, alguns interesses de ordem monetária, financeira, de sindicatos que estão mais interessados em ganhar dinheiro do que atender o trabalhador. O trabalhador em si, no texto que está sendo votado, ele não perde direito trabalhista nenhum. Pelo contrário, a gente regulamenta aí mais de 19 milhões de pessoas que já trabalham nesse mercado de terceirização e que agora vão ter a profissão e as garantias regulamentadas. Essa lei tem que passar, tem que haver a terceirização. Eu acho que com isso, aproximadamente de 10 a 12 milhões de brasileiros vão conseguir um emprego. E aqui ao meu lado está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, muito obrigada aqui pelo bate-papo com a gente. Agora há pouco, aqui no LIDE, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou que a presidente Dilma pode ser julgada pela manobra fiscal que fez com que 40 bilhões de reais não fossem aos bancos públicos e fizesse com que as contas do governo ficassem no azul. O senhor concorda?
Eu não sou ministro do Tribunal de Contas, não conheço a matéria, mas se ele disse é porque ela julgada pode ser. Agora, vamos ver o que acontece, vamos esperar primeiro o julgamento, é uma matéria técnica, vamos saber a questão qual é. É saber se isso incide ou não na lei de responsabilidade fiscal. Vamos esperar. E qual é o papel da oposição nesse momento que o Brasil enfrenta? É pedir que se examine tudo, que se veja com clareza quem é responsável, quem não, sem precipitar, mas com firmeza. Ok, muito obrigada. Lilian Coelho para o Jornal da Cultura, edição de sábado, aqui de Comandatuba, na Bahia. Olha só, anote aí. Amanhã o Repórter Eco vai ao ar excepcionalmente às 5h20 da tarde. O programa será dedicado ao Dia do Índio. Neste domingo, Dia do Índio, o Repórter Eco faz uma homenagem aos povos da floresta. Você vai conhecer a coleção Um Dia na Aldeia. O projeto da escritora e ilustradora Rita Carelli reúne livros e vídeos que revelam a vida nas tribos do Brasil. A proposta é fazer uma ponte entre as crianças indígenas e as não indígenas e divulgar uma cultura que respeita a natureza. Repórter Eco, domingo. Até lá! Às 5h20, então, hein? A seguir, gols na Europa e aqui no Brasil. E mais, pesquisadores descobrem um produto mais resistente para coletes à prova de balas.